Boa noite, meninos, meninas, mais uma vez reunidos aqui para estudarmos sobre as obras de André Luiz. Estamos no livro Nosso Lar, pela Casa Fraternidade Mundo Luz, né? Para iniciarmos o nosso estudo hoje, vamos pedir para a Laurita fazer a prece inicial para nós hoje. Por favor, Laurita. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Nós vamos agradecendo pela oportunidade do estudo da noite, agradecendo ao nosso querido Chico, ao André Luiz, né, por esta obra maravilhosa que está, né, a nos indicar, né, um novo mundo, um novo olhar, né, da espiritualidade, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe, né, nosso estudo de hoje, possamos estar com os corações abertos, com a mente, para aprendermos cada vez mais e também colocarmos em prática no nosso dia a dia essas lições maravilhosas. Se conosco, mestre amado, hoje e todo sempre, que assim seja. Graças ao Pai Maior. Que assim seja. Com as vibrações dessa prece, então, nós vamos dar início ao estudo da noite. Lembrando, né, que semana passada nós falamos sobre vida futura, né, essa questão da gente começar a observar aquilo que nós estamos fazendo hoje, para que não continuemos com os erros, e sim que possamos observar aquelas coisas que nos são difíceis ou, vamos dizer assim, desconfortáveis dentro do nosso dia a dia, que são aquelas coisas que nós precisamos realmente nos ater para modificar, né? Então, nós chegamos neste entendimento que André Luiz estava dizendo que lá, enquanto ele estava encarnado, ele se negligenciou, vamos dizer assim, a respeito dessa busca, deste conhecimento espiritual, evangélico, né? Ele se atinha somente às conversações que eram de contradições, né? Que geravam esses embates, que geravam essas dúvidas, questionamentos de que se realmente a instituição religiosa estava coerente com determinadas situações ou não, né? E aí, então, ele deixou de lado essa aquisição, vamos dizer assim, desses bens que nós precisamos adquirir agora, que não são só os bens da carne, mas também e principalmente os bens do espírito, né? E aí ele fala lá para nós, nesse último parágrafo, que ele tinha tudo, que ele tinha uma família maravilhosa, filhos, status, títulos, mas que isso agora, onde ele estava, não tinha valor, né? Então, quando a gente questionou no final do estudo da semana passada, a respeito dessa análise que nós devemos fazer, é justamente isso. O que nós estamos angariando de títulos, de bens que realmente serão eternos ou não. E para isso, então, para que a gente continuasse o estudo de hoje, a pesquisa que foi designada era a respeito de justamente imortalidade da alma. Como a gente tinha visto a respeito da vida eterna, que aí a gente veio falando, né? André Luiz veio nos mostrando essa questão da vida na carne e agora a vida dentro de um ambiente desconhecido para ele. Agora nós vamos falar, então, a respeito, para a gente poder
se aprofundar melhor no parágrafo que vamos ler a respeito da imortalidade da alma. E quem vai trazer para nós essa reflexão hoje é Fernando, né? Boa noite, viu, Fernando? Boa e abençoada noite a todos vocês, viu? Gratidão mais uma vez pela sua colaboração, pela sua contribuição. Faça-se. São 1000 palavras aqui que eu pesquisei aqui para poder tentar agradecer um pouco mais esse nosso curso. Ele fala sobre a imortalidade da alma. Aí começa-se com uma pergunta: o que é a imortalidade da alma? Em geral, por imortalidade, quer designar-se a perenidade da vida, de um ser que, através da morte, se transforma e continua a viver sem corpo, ou assume formas superiores ou inferiores de vida, no caso, a reencarnação. A nossa imortalidade nos dá essa garantia de que nós todos sairemos dos corpos pelos fenômenos da morte, do desprendimento, mas nunca sairemos da vida. Essa instância, que é um apanágio, ou seja, procurei saber o que é esse apanágio, que eu nunca ouvi falar na vida, ou seja, um privilégio que é uma característica dos seres espirituais, nunca morrer. O Espiritismo também se baseia em questões morais para defender a crença na imortalidade da alma. Essa crença aparece como uma consolação, um motivo de equilíbrio espiritual, de esperança e de fé. É isso aí. Maravilhoso. Fernando, enquanto você estava falando, eu escrevi aqui 3 coisas que me chamaram bastante atenção a respeito desse assunto, que é o seguinte: a gente precisa lembrar que a morte é diferente da vida, no sentido de que nós temos uma única vida com diversas mortes, ou seja, diversas encarnações. E aí, se a gente fizer aquela analogia que a gente gosta de usar para ficar mais claro, mais visível, né? Do Netflix, né? O Netflix divino é igual ao Netflix que a gente tem, certo? Cada um de nós é uma série. E cada encarnação nossa é uma temporada que fica registrada nesse Netflix divino, né? Só para a gente ter essa visualização. Então, a nossa vida é a série, que vai ter na carne e fora da carne, né? Vai ter esses 2 momentos distintos de lucidez ou de ilusão. E aí a gente precisa lembrar, então, que a morte ela só acontece para o corpo físico, né? A alma ela continua, é a nossa série, é a nossa série. As temporadas é que são essas, então, vivências. E isso é, para nós, um consolo, que é o que você trouxe no final. Por que é um consolo? Porque seria muita injustiça de Deus, eu acho que nós chegamos a comentar a respeito disso também, né? Seria muita injustiça de Deus alguns nascerem com recursos amoedados em muita profusão, outros não. Alguns nascerem com corpos perfeitos, outros não, né? Alguns nascerem com a razão, a lucidez, o raciocínio coerente, e outros com a questão da demência, da loucura. Então, seria uma injustiça se não tivesse uma continuidade desta nossa vida, né? Dessa nossa experiência. Então, existe esse objetivo, que é essa evolução, que é esse aprender a amar. Amar no sentido do Cristo, que é o quê? Servir. Lembram disso? Jesus veio ao mundo para servir, não para ser servido. Comentários, meninos, antes da gente entrar no texto, por favor? Vocês não vão me deixar falar hoje sozinha, né? Porque hoje eu estou começando a gripar, minha voz já está meia ruim. Então, por favor, me ajudem. Certo. Boa noite, pessoal. Pode falar? Claro, Marcinho, fique à vontade. Gente, boa noite.
Esse é um assunto realmente que gosto muito de comentar. Desculpa, precisa desligar os microfones, está dando microfonia. Então, acho muito importante a gente ter essa reflexão. Quando se fala de vida futura, justamente por causa que conversa praticamente com o nosso dia a dia, né? Da importância que você dá, que você atribui às coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, acho que o pensamento de vida futura, nesse contexto, né, que é da eternidade, ele deve ser tipo assim um livro de cabeceira. A gente tem sempre que ter esse olhar, você pesar cada fato que você vivencia hoje, nas relações com as pessoas, nas relações familiares, nas relações até comerciais, né, em que você de alguma forma, você se envolve muitas vezes emocionalmente, enfim, é você, né? O trato, a importância que você dá a essas coisas em relação a esse entendimento da eternidade, né? Forçosamente, isso aí vai ter que pesar bem no fiel da sua balança, apesar do materialismo que a gente vive, nas questões mais agudas, a gente tem que ter esse olhar para, olha, isso é transitório, entendeu? Tem que realmente ter esse pensamento, né? Principalmente nas provas, não, isso vai passar, e ali na frente já acabou, né? E procuramos espiritualizar, né? Entender que não adianta se ficar apegado à matéria tão somente, depois sair daqui com um vazio imenso, né? Uma sensação de vazio muito grande que eu imagino que deve dar quando ficamos muito apegados às coisas materiais, né? O poder, o dinheiro, as coisas que o dinheiro proporciona e tudo, né? Entendeu? Eu penso que o trabalho na seara da fraternidade, ele nos aproxima, sim, porque uma coisa que lá tem e aqui, né? Você vai levar daqui para lá. São sentimentos, trabalhos, bem-estares que você vai ter nessa atividade, que esse passa por lá de lá. O restante não passa. O restante vai te dar a sensação de vazio, né? Então, acho que o equilíbrio que a gente tem que ter é importante, justamente para você ter essa paz, esse sentimento de continuidade, e não como se fosse um vale, um tombo que você vai cair do lado de lá, e agora? Né? Não sei se eu me fiz expressar direito, mas é mais ou menos isso aí que eu penso. Sim, você me fez lembrar de uma lição aqui, que eu até peguei aqui para ler só um pedacinho. Está lá no livro Pão Nosso, viu, gente? Esse livro aqui, Gratidão Chico, Gratidão Emmanuel, é a lição 9, chamada Homem de Fé. Jesus fala para nós assim, lá em Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E aí, olha só que comentário curioso que o Emmanuel faz a respeito desse versículo. Ele fala que perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Foi o que você disse, né? A gente precisa começar agora a despertar o nosso olhar para as coisas do dia, não só com o olhar da matéria da carne. A gente precisa começar também a qualquer situação olhar com os dois olhos, o da carne e o do espírito, para que a gente possa, de uma maneira concreta, né, começar a despertar em nós esse escutar e esse praticar as lições do Cristo. Gratidão, Marcinho, pelo comentário. Então, dando continuidade ao livro Nosso Lar, Gratidão, Chico,
Gratidão, André Luiz. Nós estamos no finalzinho do capítulo 1. Deixa eu só colocar aqui a parte mais certinha, que é aqui, eu vou ler essa última parte aqui, antes de... Olha só, ele fala lá para nós assim, então, o finalzinho da semana passada falou, deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essas bênçãos divinas à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. E aí a gente lembra daquela parte, então, que ele estava falando realmente que ele não utilizou essa escuta dessas palavras e essas práticas dos ensinamentos do Cristo, né? Ele se absteve disso, tanto que ele fala que ele se achava agora como um criminoso por não ter utilizado o tempo dele na carne para esse tipo de realização. E agora, olha só que curioso que ele vai trazer para nós de informação. Ele vai falar o seguinte, olha só, enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades externas. Porque a flor, quando ela está dentro da estufa, e você tira ela da estufa, ela sente muito, não é assim? Porque ela está ali dentro da estufa, num ambiente completamente controlado, completamente gostoso, vamos dizer assim. Era o que ele estava vivendo na vida dele na carne. E aí, quando ele saiu dessa estufa, que ele se deparou com um umbral, ele se sentiu fora de si, né? Sem saber como lidar com aquele ambiente. Porque o frio não é mais controlado, não é assim? A flor ali na estufa, o frio não é mais controlado, o calor não é mais controlado, a umidade não é mais controlada. Tudo ali para ele era novo e descontrolado dentro da visão dele. E aí ele continua, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente. Lá, de novo ele dizendo que ele foi o quê? Criminoso diante da vida terrena dele. Então, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Então, para ele, né, para muitos de nós ainda, por mais que nós tenhamos essa visão já um pouco desperta da vida eterna, da imortalidade da alma, muitas das vezes a gente ainda se compraz nesses prazeres da carne, nesses prazeres, igual ele diz ali, né? Nesse bem-estar momentâneo. E a gente precisa começar a verificar se esse bem-estar momentâneo ele vai realmente me trazer frutos eternos. Porque se não for, eu preciso me movimentar para que esse bem-estar se torne realmente algo que vá me gerar frutos eternos. E aí ele continua dizendo assim, não adestrara órgãos para a vida nova. Olha que interessante isso. Nós já estamos começando a adestrar os nossos órgãos. Lembra quando nós comentamos que, a partir do momento que a gente começar a perceber que passa a mão pelas coisas e a mão passa e não para, nós já estamos desencarnados. Se a gente começar a visualizar lugares muito obscuros, cenas diferentes demais do normal, né? Ambientes carregados ou coisas diferentes do nosso dia a dia, a gente precisa começar a nos adestrar a esse entendimento de que não estamos mais na carne. Nós já temos essa informação. Então, nós já precisamos
começar a adestrar esse nosso olhar, esses nossos novos órgãos, né? E aí ele continua, olha só o que ele diz. Era justo, pois, que aí desprezasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Olha que curioso essa informação que ele traz para nós. Isso é muito importante, porque ele está dizendo para nós o seguinte, que se a gente não começar a despertar, nós vamos ser como um galho num rio que segue o fluxo. Simples. Que vai de conformidade com a correnteza. Sabe o boi na boiada, igual nós estávamos falando semana passada? Nós não podemos mais ser isso. Nós precisamos ser o ponto fora da curva. Então, nós não temos mais esse direito de perambularmos por aí, nos culpando, nos vitimizando, ou então na melancolia, na culpa no sentido de eu podia ter feito melhor. Não, esse movimento hoje, a gente precisa entender que a partir de agora eu preciso realmente fazer aquilo que eu posso de melhor. Porque na hora que eu desencarnar, eu vou ter a certeza de que eu fiz aquilo tudo que eu podia ter feito. E aí, aquilo que eu não dei conta de fazer, eu tenho que me dispor a fazer de novo. A passar novamente pela mesma situação, pela mesma prova. Eu preciso começar a entender que tudo que acontece ao redor da minha vida, do meu dia, está posto para mim para quê? Para que eu aproveite da melhor maneira possível. E como é essa melhor maneira possível? É justamente olhar com o olhar do Cristo. Lembrem, gente, nós já comentamos isso. Se está em dúvida na decisão que vai tomar em relação a alguma coisa, olhe para a situação e pergunte: o que Jesus faria? Como ele agiria? Ou, se ele estivesse na minha frente, como eu agiria diante dele? Nós precisamos começar a ter esse despertar, esse olhar, para que a gente não seja mais uma simples galha num rio corrente, para que a gente não seja mais esse mendigo perdido no deserto, para que a gente consiga, de fato, por mais que nós nos sintamos culpados ou que fizemos menos, podíamos ter feito mais, a gente ore de uma maneira que seja sentida no coração para sermos amparados. Por mais que nos sintamos errados, que nós possamos, sim, sair desse erro para melhorar. Diga, Fernando, para nós. Eu achei interessante essa fala sua, de nós, o quanto antes possível, nos desvencilharmos dessa questão da angústia, dessa questão da amargura, do famoso si, para nos prepararmos para o depois, porque o depois certamente está aí batendo a porta. Nós chegarmos lá mais preparados. Exatamente, porque a gente não sabe qual é o dia do nosso desencarne. Quem é que garante que amanhã nós iremos acordar? E se nessa noite a gente desencarnar? Então, eu preciso começar
Por mais que a gente tenha tido esses 2 meses de entendimento, já é muito entendimento, já é muito esclarecimento, já é uma forma que nós temos de caminharmos para o melhor. Com quem? Com Cristo. Gente, eu não vou cansar de falar. E dessa vez, eu não vou nem falar, eu vou perguntar. Qual é mesmo o nosso quarteto fantástico? Quem se habilita? O primeiro. Mais inteligente de todos. Laurita, Vitória, Marcinho, Dona Rosana, Fernando, Telmo. Quem é o nosso quarteto fantástico, o mais inteligente? Seu Luiz? Deus, exatamente. E o segundo? Cristo, Cristo. E o terceiro? nosso mentor, nosso guia, Isso. E o quarto? nosso. Exatamente. Nós Aula do precisamos Telmo. lembrar disso o tempo inteiro. Oi, seu Luiz. Aula do Telmo. Pois é, a aula do Telmo. E eu vou continuar cobrando. Fala, Aprendeu Telmo. direitinho, hein, Luiz? Garoto, estou prestando atenção. Tá vendo como essas coisas a gente precisa fazer essas conexões para que se tornem fáceis da gente identificar? Fica gostoso de começar a viver o dia dessa maneira. Porque quando a gente começa a fazer essas analogias, né? Netflix divino, o Quarteto Fantástico, né? Essas brincadeiras, o ponto fora da curva, a gente começa a nos visualizar, sim, como pessoas que conseguem realizar coisas diferentes. Gente, vou lembrar de mais uma coisa que eu não canso de falar. Telmo também fala demais isso. É questão 909 do Livro dos Espíritos. Podemos nós, homens, vencer todas as nossas más inclinações? De uma vez, não. Ô, dona Rosana, leia a resposta. Mas de uma só vez, não. Lá diz que sim, porque nós estamos falando desse período, dessa temporada, né? Então, para essa temporada a primeira puxão de orelha, sim. O segundo, com pouquíssimos esforços. E a terceira puxada de orelha, o que nos falta é vontade. Fazendo esforços. Exatamente. Esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso mesmo. Então, precisamos começar a fazer os nossos esforços, por mais que sejam mínimos. Não interessa o tamanho do esforço. O que interessa é o esforço, porque é ele que cria a minha vontade de mudar. Eu não quero mais deixar de ser alguém desinstruído, ignorante. Ignorante no sentido de não mais conhecer. Saber. Exatamente, não conhecer. Exatamente. E olha só que legal como é que ele finaliza o capítulo para nós hoje. Ele diz assim: ó, amigos da Terra. Olha que bonitinho, gente. Ele é carinhoso ainda, porque ele está contando os erros dele e ainda é carinhoso conosco. Ó, amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Olha que linda a mensagem que ele vai deixar para nós no final do primeiro capítulo. Ele está dizendo que se a gente prestar atenção naquilo que ele está nos contando, a sua experiência, a sua vivência, nós poderemos evitar caminhos de amargura. Olha que consolador é isso. Que maravilhoso é estarmos despertos para esse novo olhar,
esse novo caminhar. Gente, amigos, meninos, se toda vez que a gente estiver caminhando durante o dia e nos depararmos com algumas situações e olharmos para essa situação, tudo bem que no início, o primeiro momento, a gente olha muito com o olhar da matéria, mas se a gente parar e refletir com o olhar do espírito, o que isso quer me ensinar? O que isso está me trazendo, ou está me mostrando, ou está me direcionando? Olha só como é que muda a visão do nosso caminhar no dia. Olha só como é que muda a forma como eu vou encarar essas dificuldades, esses obstáculos, essas situações. Muda completamente, porque eu começo a querer, de fato, ver aquilo que o Cristo quis nos mostrar. O quê? Que tudo com amor é sempre mais leve. Pode ser pesado quanto for, mas se eu utilizar desse olhar carinhoso de aprendiz, eu vou me sentir muito mais leve diante das situações. Comentários, meninos e meninas? O que vocês acham dessa frase agora? Porque ainda tem uma outra, né? Mas o que vocês acham dessa frase? O que vocês conseguem sentir quando André Luiz fala para nós que quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Ô, Vivian, o que acontece aí é que ele chama a nossa atenção para a mudança, né? Para nós fazermos a nossa renovação interior, entendeu? Porque os ensinamentos estão aí, né? A gente está aprendendo. Agora tem que colocar em prática, né? A benevolência, a caridade, o perdão, e vai por aí afora. Então, ele diz aqui, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Quer dizer, busque o seu burilamento, né, de aprendizado, para que na hora que você for à sombra, fique mais fácil a sua luminosidade para você enxergar o caminho, não é verdade? Ótimo, seu Luiz. O que o Cristo diz para nós no Sermão do Monte? Agora sim. Brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Ele já disse que nós somos luz. Olha que maravilhoso. André Luiz está dizendo para nós a mesma coisa. Nós precisamos despertar a luz que está dentro de nós para que a gente consiga atravessar a sombra sem dificuldade. E como é que eu atravesso a sombra sem dificuldade? Como é que eu desperto essa luz em mim? Adquirindo esse conhecimento, fazendo esse estudo, mas não somente isso, colocando em prática, pedacinho por pedacinho. Hoje eu dou conta de fazer isso, amanhã eu dou conta de fazer mais isso, aí hoje eu dei uma escorregada, não tem problema, volto lá no início e começo de novo. Vocês lembram daquele... Na época do Domingão do Faustão, que tinha aquelas Olimpíadas, aquelas coisas, que o pessoal... Eu tinha um que eu achava o máximo, era uma ponte mole e o pessoal tinha que passar correndo. E aí, quando não conseguia, tinha que voltar, né? E aí ia ficando molhado, o corpo molhado, ia ficando mais difícil. Então, é muito nesse sentido. Nós precisamos começar a fazer o quê? O movimento de atravessar. O movimento de conquistar essa luz que está em nós. Para que a gente caia menos. A gente vai cair? Vai cair. Por quê? Porque há milênios nós estamos praticando a mesma coisa. Não sei há quanto tempo isso é um hábito.
Agora eu preciso modificar esse hábito. Lembra quando eu contei para vocês a história daquela minha amiga que tinha dificuldade com a direção? Que ela, né, dirigia acima da velocidade, o menino dela ficava questionando por causa do GPS, apontando que estava acima da velocidade, até o dia que ela se propôs a fazer o quê? Vou andar acima da velocidade. Ela já tinha mais de 14 anos de carteira, levou 9 meses para mudar um hábito de 14 anos. Então, imagina só, um hábito de milênios. Eu vou levar quantas encarnações para corrigir? Mas eu preciso começar agora a corrigir esse meu hábito velho, esse meu hábito antigo. E aí ele finaliza dizendo assim, ó, olha que lindo. Buscai a verdade. Diga, Thelmo, antes de eu ler o final. Boa noite a todos. Alegria estar com vocês aqui. Estou indo para uma exposição e parei aqui para poder escutar um pouquinho. E na hora que o André Luiz fala que ele se viu como uma flor, né, uma planta, uma rosa, dentro de uma estufa, estou ainda pensando que o nosso desejo todo dia é esse, de estarmos numa estufa. Consegue entender esse raciocínio? A gente não quer que nada dê errado, a gente não quer que a gente seja provado em nada, a gente quer que tudo dê certo, tudo seja as mil maravilhas. Queremos estar na estufa. O tempo todo. Queremos estar na estufa hoje, amanhã, daqui a um ano, o resto da vida a gente quer estar na estufa, protegidos. E muitas das vezes a gente ainda comete o equívoco de ir na casa espírita esperando que a espiritualidade nos coloque numa estufa. Verdade. Para quê? Para que o Papai do Céu nos proteja de tudo, de todos. Um pensamento complicado, né? Meio filosófico assim, mas e aí a gente lembra de Jesus falando: neste mundo tereis aflições. Ele não fala assim, neste mundo, quem sabe? Neste mundo, talvez. Não, ele afirma, neste mundo tereis aflições. E a gente não leva isso a sério. Complicado isso, né? De vez em quando eu falo assim que a gente tem que começar a gostar de apanhar. Aí o pessoal fica meio doido. Que isso, Theo? Gostar de apanhar? Para o espírita é diferente. Para o cristão é diferente. O sentido é outro. É a necessidade que nessa reencarnação precisamos vivenciar para desencarnarmos melhor que o André Luiz. É essa a proposta. Então a gente vai ter muitos desafios, como todos, né? O Chico, o Maria Tereza, Irmã Dulce, Gilvaldo, todo mundo tem e terá. Mas a gente, muitas das vezes, quer ir para uma redoma. E não pode. O problema é tão sério. É que não podemos ir para uma estufa. E toda e qualquer situação conflitante da nossa vida, a gente tem que dar graças a Deus. Veio porque eu tenho condição. Se está na minha programação reencarnatória, eu tenho condições. Como é que vence? Questão 919. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Amigo, vocês já pensaram se todo dia a gente fizer 1% de esforço? Em quantos dias a gente vence? 100 dias. 100 dias. Se eu fizer um dia sim, um dia não, 200 dias. Se eu fizer um dia sim, 2 não, 300 dias. Dentro de um ano a gente consegue vencer essas situações que são conflitantes. E aí eu fiquei pensando nisso, eu acho que ainda vou ter que pensar mais. Obrigado por deixarem eu partilhar isso com vocês. Fiquem com Deus. Ótima, ótima reflexão.
É muito bom a gente pensar realmente dessa maneira, né? Dessa estufa que eu estou vivendo, né? O que eu quero, de fato, é aquela questão da zona de conforto que nós estávamos falando, né? Há alguns dias atrás. Nós precisamos largar essa zona de conforto, porque se a gente for pensar no Cristo, Cristo não tinha casa, não tinha cama, né? Não tinha nada. E nem por isso, pela falta do conforto, ele deixou de fazer aquilo que ele veio para fazer, que é servir, nos mostrar e nos ensinar a amar. Então, nós precisamos hoje agradecer que esse Pai de misericórdia nos proporciona todo esse conforto para que a gente faça o quê? Trabalhe mais facilmente. Angarie esses mesmos dons e essas mesmas dádivas que o Cristo veio nos mostrar com facilidade. Então, nós precisamos olhar para esse nosso dia com um olhar mais desperto. Lembrando, gente, que as mensagens que o Cristo trouxe para nós, principalmente nos evangelhos, não são para a carne, são para o Espírito. Então, precisamos começar a ler o Evangelho com o olhar de espírito que eu sou, não de carne momentânea. Lembrar da questão da vida eterna. Nós não vimos hoje a respeito da imortalidade da alma, então eu preciso começar a ler os Evangelhos com o intuito de que minha vida é imortal, de que eu sou um espírito imortal. Aí sim eu vou começar a entender que determinadas falas, elas são para agora e para frente, para a vida futura, para milênios a seguir. Não é? Eu não vou conseguir, igual a dona Rosana falou, não, né? Não consigo. Claro que não, mas para essa encarnação, aquilo que eu programei, eu dou conta. Então, eu preciso começar a ler com esse olhar de imortalidade, porque daí eu vou entender que, lembra da pergunta que eu fiz? Vocês já se veem um governador de um planeta? Deveriam. Deveriam. Porque todos nós seremos um dia. Porque Cristo disse para nós faremos o que ele fez e muito mais. Então, é uma lei natural e divina o progresso. Esse adquirir o amor e servir com esse amor. E aí ele finaliza, então, para nós, olha só que maravilhoso. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Lembra aquela frase que o Telmo também usa? Que a gente precisa largar a ilusão, abandonar a ilusão antes que a ilusão nos abandone? Precisamos. Precisamos começar a olhar com esse olhar imortal para as coisas. Porque tudo que está à nossa volta é para o nosso aprendizado futuro. É para agora? Também. É para que a gente passe de uma maneira mais tranquila pelas coisas, mas é para toda a eternidade. E aí ele fala, suai agora para não chorardes depois. Precisamos sair do conformismo, precisamos sair da zona de conforto. É a mesma coisa, ele está falando assim, entra na academia divina agora, soa agora, para não ter que chorar depois. Porque depois os exercícios vão estar mais complicados. Os pesos vão estar maiores. Vou ter que fazer mais força. É isso que ele está dizendo para nós. Nós precisamos começar a caminhar agora. Não é ontem,
O ontem já passou, o que tinha que acontecer ontem aconteceu. Se eu fiz ou se eu não fiz, já passou. Agora, hoje, eu preciso resolver as minhas coisas de hoje. E amanhã, conforme vier. Não dá para ficar pensando no ontem e nem no amanhã. Eu preciso resolver as minhas situações no momento, na hora. Aprender a lidar com elas uma de cada vez. Aí eu lembro do Cristo. Assistindo lá o The Chosen, ele estava com os discípulos confabulando ali a respeito do Sermão do Monte, e aí começa a chegar os romanos para vir prendê-lo. E o que ele faz? Ele sai correndo? Ele foge? Ele deixa os discípulos se armarem? Defendê-lo? Não. Ele vira e fala: tenham paciência, eu vou voltar. Simples. Eu vou voltar. E de noite ele volta e se encontra com os discípulos. Então, olha só que curioso isso. Eu não preciso mais correr das situações que me são apresentadas no dia, sendo boas ou ruins. Eu preciso tirar o melhor que elas me oferecem, o melhor que elas me ofertam. Então, por isso eu preciso suar agora para não chorar depois. Falei quase 1 hora. Agora é a hora de vocês, antes do para casa. Vamos lá, meninos e meninas, comentários a respeito dessa finalização desse capítulo. Diga, Marcinho, para nós suas reflexões. Achei muito interessante, eu ia falar, mas você tomou a palavra, né? E o termo também fez referência aí. E a melhor forma de definir a situação nossa é a chamada zona de conforto, né? É a nossa timidez proporcional, não sei se serve a palavra, de não fazer absolutamente nada, de recuar diante das lições que a vida nos apresenta, né? Eu falo lições, situações em que você podia ir um pouquinho mais adiante, quando eu falo especialmente de relações familiares, relações na sociedade, como um todo, né? Em que você pode ser um pouquinho melhor, né? Humanamente, né? E a gente prefere ficar quietinho, né? Ah, não ficar quietinho, né? Melhor assim, tudo, né? E, é verdade, isso é uma perda de tempo muito grande, né? Você veio para cá com um propósito. Chega aqui sem encolhe, é igual o time que vai jogar, né? Se você ficar na retranca o tempo todo atrás, você não vai fazer gol. É a mesma coisa, né? Você vai ficar com todo mundo atrás, né? Não vai fazer gol, né? Você tem que arriscar, você tem que ir à frente, né? Ah, vou dar uma contra-ataque. Não importa, você vai cair, a gente vai cair, né? Eu acho muito interessante, essa semana, eu tinha alguns primos meus que a gente, muitos anos não os via, mas dava uma preguiça de ver o pessoal dar um abraço, né? Gente que não via mais de 10 anos, né? Mas sempre tem aquela coisa, né? Até a campanha do Quilo Sacrifiquei lá, para ir fazer uma visita, né? Mas foi extremamente agradável. Abracei, conversei, dividi emoções, né? Falei de mim, falaram deles. A gente vivenciou isso, se relacionou isso. Eu tenho certeza que foi uma troca de emoções, de energias muito positivas. Por exemplo, né? Situações outras também passam pela nossa vida que você precisa sair daquele casulinho e ficar, não, vou ficar aqui não fazer nada. Muitas vezes, tem oportunidade do trabalho voluntário, né? E a maioria de nós já atua nele. Para muitas pessoas incomoda, né? Você vai sair no domingo, vai sair no sábado, não, ficar em casa, ver um jogo, ver não sei o quê, né? Aí você quebra essa corrente do egocentrismo, né? E vai lá e faz uma coisa diferente, te incomoda, se sinta, entendeu? Te tira da chamada zona de conforto, vai, né? Isso tem valor. Eu acho que a nossa vida está por aí, que o tempo passa, e isso nos vai ser cobrado um dia, né? As oportunidades que te foram dadas, que passaram e você malbaratou, você deixou para trás. Principalmente ligado à fraternidade, aos movimentos,
de fraternidade, caridade, que não só os centros espíritas têm essa oportunidade de vivenciar, mas várias outras instituições onde você pode ir lá e falar, eu vim aqui trabalhar para mitigar o sofrimento de um irmãozinho meu que eu não conheço. Vou lá, vou fazer qualquer coisa. Isso tem valor. A gente está saindo, né, daquele casulinho ali de olhar só o umbigo, entendeu? E tem valor por quê? É a fraternidade. Fraternidade, caridade, são virtudes que nós viemos aqui para buscar. Se eu ficar tímido com relação a isso, ficar só no proselitismo, nada vai valer. Né? Eu penso mais ou menos assim. Não, muito bom, Márcio. E aí você me fez lembrar de uma coisa que, olha só como é que o progresso, de certa maneira, nos ajudou em algumas coisas. A questão do Pix, por exemplo. Né? A gente hoje não anda com dinheiro. Muito difícil, não é verdade? Cartão também, muito difícil. Enfim, dinheiro mesmo, a gente anda com muito pouco. Quando anda, né? Então, olha só como é que a espiritualidade realizou vamos dizer assim, esse intento para que a gente realmente ajude o outro naquilo que ele necessita. Então, hoje ele não pede mais o dinheiro, ele te pede o alimento. E aí, o alimento, a gente não tem o risco, a gente dá com gosto, não é assim? Ele te pede uma marmita, um prato de comida, e aí você se dispõe a fazer isso. Porque quando pede o dinheiro é uma coisa que a gente, querendo ou não, a gente acaba julgando. Ah, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, olha só como é que, de certa maneira, a tecnologia, né, esse avanço, está fazendo com que a gente seja mais fraterno. Porque a pessoa chega te pedindo comida, é difícil você negar. Porque ela está te pedindo o quê? O alimento. Aí você vai lá na padaria ou vai no restaurante, né, paga o alimento, oferece um suco, uma água, e olha só como é que isso está fazendo com que a gente realmente se movimente de uma maneira que outrora a gente não faria. Né? Porque a gente fica realmente, querendo ou não, ainda com a nossa imperfeição, com a nossa pequenez, julgando as coisas. Meninos, meninas, eu acho que é isso, a lição de hoje vem nos consolar muito, né? O final desse capítulo foi maravilhoso, porque está nos mostrando que a partir de agora ele vai nos trazer uma receita maravilhosa para a nossa caminhada, para que a gente caminhe de uma forma melhorada, de uma forma desperta, lúcida, né? Para que a gente deixe os nossos enganos para trás e comece a vivenciar a realidade da vida eterna, da imortalidade da alma. Eu acho que isso esse primeiro capítulo de André Luiz está nos trazendo muito isso, essa sacudida, né, do que aconteceu com ele e de que a gente pode e deve não mais passar por essas coisas. Passar, sim, mas muito mais rápido, com muito mais fluidez, com muito mais certeza desse auxílio. Lembrando do nosso Quarteto Fantástico, lembrando da Netflix Divina, e que tudo é o caminho para o progresso. Lembrando, quando a gente fala do Netflix Divino, gente, a gente precisa lembrar que nós estamos na nossa melhor versão, tá? Então, hoje, o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, é o somatório de todas as minhas outras temporadas. Então, agora eu preciso parar de chorar e começar a suar, botar a mão na massa. Esse é o convite do nosso queridíssimo André Luiz para nós continuarmos com essa obra.
Mais algum comentário, meninos e meninas, para que a gente faça o nosso dever de casa? Não? Então, olha só. Para não ficar injusto, né? Para não ficar injusto, Marcinho e Laurita são as pessoas que ainda não fizeram. Dona Rosana, né? Eu vou ainda dar uma colher de chá. Então, eu gostaria de pedir para que um dos dois se voluntarie a trazer para nós 2 parágrafozinhos pequenos a respeito de suicídio indireto, que é o que vai começar a falar o capítulo 2 para nós. Alguém se habilita, Marcinho ou Laurita? Ô, Vivian, eu semana que vem tenho uma reunião às 20 horas, por isso eu não vou me voluntariar. Ok, então na próxima você já sabe que vai ser você, tá? Marcinho, consegue? Sim, Uma reunião presencial, eu tenho que sair antes. Tudo isso. bem. Então, Como é que chama? Subsídios? Não, suicídio indireto. Suicídio Porque vai indireto. falar exatamente da questão de André Luiz como suicida, né? Uhum. E ele não se considera suicida. Então, é só Tá bom. trazer, assim, o que pode causar um suicídio indireto, né? O que pode... o que para nós, na visão espírita, é esse suicídio indireto. Mas uma coisa curta, uns 2 parágrafos, só para a gente introduzir o assunto. Tudo bem, tudo bem. Combinado. Pode ser? Pode. Marcinho, gratidão. Estou colocando seu nome aqui, tá? Tá, Márcio falará para nós semana que vem, dia 30. Ótimo. Ótimo. Então, para finalizarmos o nosso estudo, convido a nossa matrona, Rosana, fazer a prece final para nós. Aqui estamos, ó Pai, para mais uma noite, na qual aprendemos a nos auxiliar, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, conseguirmos atingir todos aqueles objetivos pelos quais nós nos prontificamos quando aqui reencarnamos. E agradecemos mais uma vez por todas as atividades que temos tido, do ensino, do aprendizado, que a cada noite que aqui estamos sendo abençoados e protegidos pelo vosso amor e pela vossa caridade. Agradecemos a todas as nossas participações, que a cada dia estamos aprendendo e tentando colocar em prática esses ensinamentos. Obrigada, Vivian, obrigada, Telmo, por nos auxiliar em mais esta caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, com as vibrações dessa prece. Eu agradeço muito nós termos conseguido terminar o primeiro capítulo. Tá? Um beijo no coração de todos. Beijo, beijo. Até semana que vem. Gratidão pela participação. Se Deus Beijo. quiser. Beijo. Obrigada. Ótima semana. Obrigada. Ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.